E a galera, a equipe do Palmeiras deu a resposta que o torcedor queria após a desclassificação para o Botafogo, né? A Libertadores, a equipe goleia a equipe do Cuiabá no Campeonato Brasileiro por 5-0, né? Gols aí de Estevão marcando duas vezes, Murilo, Maurício e Felipe Anderson. E agora o Palmeiras segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, ainda está na terceira colocação, Botafogo 46, Fortaleza 45, lembrando que Fortaleza e Botafogo jogam na rodada e pode aumentar o número de pontos para o time do Palmeiras, né? E o Palmeiras hoje fez um jogo muito bom, né? Um jogo que precisava, né? Estevão, recém-convocado para a seleção brasileira, dá uma resposta muito boa. O jogador jogou muito, dando assistência, fazendo dois gols, galera. Vamos estar acompanhando a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras e do Cuiabá. Muito grande, muito forte, com uma personalidade muito clara, difícil de ser vencido. E todo mundo que gosta de futebol e entende de futebol sabe disso. Alguns negam porque não gostam do Palmeiras, outros negam porque precisam negar qualquer coisa. Os que não gostam do Palmeiras... Que todos nós cansamos de elogiar. Eu digo nós, não estou falando só nós aqui da ESPN, da mídia em geral, brasileira, sul-americana, torcida do Palmeiras, torcidas adversárias, mesmo quando torcem contra. Agora, quando perde, quando... Ele também não é perfeito, como nenhum técnico é, também comete erros. Tem que saber que um técnico do Palmeiras, quando não tiver sucesso, vai ser criticado. Ou não? Estou errado, Zé? Respeitosamente, ninguém pega no pé dos fracos. Ninguém pega no pé, por exemplo, dos times pequenos, realmente pequenos, os times menores ali, que estão em pequenas divisões, a não ser os seus torcedores ali, quem pertence àquele contexto. Quando alguém... que torce contra o Palmeiras, porque torce para outro time ou alguma coisa assim. E aí não estou falando de imprensa, estou falando de torcida. Vai lá, escreve em algum lugar, sabe? E pode dizer que é palmeirense, pode dizer que não é, sei lá. Critica, é porque exatamente essa é a grandeza do Palmeiras. Essa é a grandeza dos clubes. Todos os clubes grandes são mais criticados que os pequenos porque eles têm antagonistas grandes também. E isso faz parte do contexto do que é o futebol. Eu não consigo realmente entender por que o Abel repetiu 500 vezes, se peço desculpas a parte dos torcedores que não gosta de mim, que eu não sou suficiente, que eu não ganhei todos os jogos, que eu não ganhei todos os títulos. Está ironizando, obviamente. Ele está ironizando. E todo mundo sabe que Abel Ferreira é o maior treinador da história do clube. Todo mundo sabe que essa era do Palmeiras é uma era vitoriosa. Todo mundo sabe que o Palmeiras teve, ao longo da era Abel Ferreira, que continua, muito mais momentos de desempenho, de se aplaudir em pé ou de se elogiar muito, do que momentos ruins. E até o Pelé teve fase ruim. Os melhores caras do futebol tiveram fases ruins. Os grandes técnicos tiveram fases ruins. O Guardiola errou numa escalação de final de Liga dos Campeões, porque para mim é o mestre dos mestres. O Tele Santana antigamente já cometeu seus erros também. E o Abel fica o tempo inteiro, numa entrevista após 5-0 de recuperação do Brasileiro, reafirmando alguma coisa que todo mundo sabe. Por que disso? Eu não consigo entender. Dizendo em algumas frases que não se importa com as críticas, mas mostrando que se importa muito. Eu sou fã do Abel. Diga, então Zé. Eu não consigo entender. Não. Algumas coisas só, o Birner deu umas... Algumas coisas que eu fui longo, assim, Zé. Desculpa por ter esticado, eu não costumo ser. Não, fica tranquilo. Eu falei que você falou algumas coisas que eu concordo realmente. Eu só não acho assim que... Eu acho que o Abel tem que dar uma segurada, né? Eu acho que ele tem que entender que o futebol brasileiro existia antes dele chegar. Quando ele fala, não, tem meninos, pô, ele lembra precisam apresentar para ele o Cilinho, Tele Santana, né? O Muricy, quando ganha uma Copa Sul-Americana hoje, mas é na época com o Expressinho do São Paulo. Tem que falar para ele que os meninos que ele colocou, Danilo, quem mais? Patrick Vieira, Gabriel Menino, esses meninos que ele falou, quem colocou foi o Vanderlei Luxemburgo, não foi ele. Né? E tantos outros. Mas eu coloquei o Vitor Reis. Renato no Grêmio já revelou tantos jogadores. O Dorival no Santos. Sim, tantos. Então, assim, o que ele está fazendo, muitos treinadores já fizeram em relação a revelar jogadores. Ele não é o primeiro e não vai ser o último. Né? E não é o único. Só acalmar um pouquinho mais. Eu coloquei o Vitor Reis. Colocou o Vitor Reis porque o Gomes não estava jogando nada. E é natural, quando você tem um menino que está treinando, que está jogando bem, você só não coloca se falta inteligência para você, né? Porque o Vitor Reis já mostrou que é muito bom jogador. Se você está vendo que o teu jogador, o principal jogador, que o Gomes foi nos últimos anos, está em queda, não está conseguindo jogar, e tem um menino que está voando, e você consegue... Pô, vem cá, eu vou colocar para jogar. E o menino correspondeu. Ou seja, o que ele está fazendo
É o que todo treinador inteligente faz quando tem jogadores que estão chegando. Teve período de lesão do Gustavo Gomes, teve seleção paraguaia. Sim, só lembrar, né? Assim, eu tinha 16 anos e estreiei no profissional em 93. Junto comigo estreou o Ronaldo Fenômeno. Em 93, 7 de setembro de 93. Eu estreiei pelo Corinthians e o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro. Ou seja, o que ele está fazendo, muitos treinadores fizeram. E é uma prática constante no futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma. Nós temos várias lesões. Outros times já tiveram. O Tite está passando dificuldades agora pelas lesões. Né? O Botafogo, sem quantos jogadores também? O Flamengo não tinha 7 nesse meio de semana então, assim, pela Libertadores. Sabe, o Botafogo não tem pelo menos 5. Sim. São jogadores Jefinho, Eduardo, vários. Júnior Santos. 3 jogadores importantíssimos. O lateral esquerdo se machucou assim, antes de vir para São Paulo também. Enfim, tem muitos nomes. Né? Eu só não consigo entender isso, sabe? É de dar uma acalmada. Já que assim, ele está no futebol brasileiro, procura entender a história do futebol brasileiro para depois sair falando que ele faz, que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu sou isso, que eu faço aquilo. Todos nós estamos reconhecendo o Abel desde o primeiro dia que ele chegou. Todos, sem exceção, o trabalho que ele está fazendo, todos. Mas ele, quando ele erra, ele tem que entender que ele erra. Toda unanimidade é burra. Toda tem assim. Agora, ele precisa dar uma segurada e entender que, do outro lado, existem profissionais que trabalham, que treinam, que se preparam. O Rossi deu uma entrevista no pós-jogo contra o Bolívar, sensacional. Sensacional. Ele falou de forma simples, sucinta, o que acontece no futebol hoje. Olha, vocês precisam entender que, do outro lado, existem profissionais que nos analisam, que sabem os nossos pontos fortes e pontos fracos, e que jogam também. O Palmeiras, qual o problema? Qual o problema do Palmeiras e do Abel reconhecer que os times que jogaram contra ele, tanto o Flamengo quanto o Botafogo, são bons times? E se a gente fala sobre a questão do... porque ele fala do... Se a gente fala sobre a questão do... o Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo, nós cobramos porque o Palmeiras está sempre lá. Porque o Palmeiras sempre foi um time de lutar, de brigar, de jogar. E é justamente por isso que a gente está dizendo sobre a classificação do Palmeiras, a não classificação do Palmeiras. Agora, dizer um monte de coisa. Hoje ele poderia falar do Estevão, ele poderia falar, por exemplo, do primeiro gol do Felipe Anderson. Né? Ele poderia dar uma explicação, por exemplo, sobre por que ele está falando de lesões. Quantas e quantas... Ele não veio pedir a público desculpa que ele não tirava o Rafael Veiga? Ele veio a público falar que ele cansou o Rafael Veiga. E se o Rafael Veiga se lesiona, o que ele iria falar? Então, assim, hoje era jogo pro Giai jogar, não pro Marcos Rocha. Marcos Rocha jogou a quarta-feira. Põe o Giai para jogar hoje, por quê? Já estava com 2-0, ou 2-0, né? Acho que quando o Mike saiu. 2-0. O time do Cuiabá lá atrás não ia jogar. Explora a velocidade, dá ritmo pro menino, dá adaptação ao Giai para poder jogar. Não, mas ele colocou nos jogos mais difíceis um jogador para se adaptar ao futebol brasileiro. Né? E o Giai, todas as vezes que jogou, tanto contra o Flamengo, acho que foi o Flamengo contra o Botafogo, teve dificuldades, não jogou bem. Então, põe o jogo. Então, ele precisa assumir determinadas coisas. O ano passado, os meninos estavam batendo na porta no jogo contra o Boca Júnior. Por que ele não colocou o Hendrick desde o começo? Mas aí o Hendrick depois entrou, mostrou para ele e o Hendrick deu o título praticamente pro Palmeiras. Então, assim, tem determinadas coisas que ele precisa assumir que ele errou. E quando ele fala eu errei, errou, pronto, todo mundo erra. Faz parte. Ele precisa entender que ele acerta, e ele acerta e acerta muito, e acertou bastante nesse período que está no Palmeiras, como ele errou também, como outros treinadores que não conquistaram títulos também erraram. Como treinadores que acertaram e ganharam títulos. Sabe, faz parte do futebol isso. Agora. Não vem aqui dizer que a impressão que passa é que ele vem aqui, ele veio revolucionar o futebol brasileiro. Desculpa, calma. Algumas coisas ele fez bem e outras não. O Arthur está fazendo bem. Vanderlei Luxemburgo fez muito bem ao futebol brasileiro. Felipão fez muito bem ao futebol brasileiro. Nós temos histórias. Zagallo, Parreira. Tem história, essa história precisa ser respeitada. Ou o Brasil não é pentacampeão brasileiro, pentacampeão mundial? Só rapidinho antes de... Eu me incomodo muito com essa questão de achar que ele está descobrindo o futebol brasileiro. Não é por aí, não é por aí. Antes de passar a palavra também para o Pascoal, rapidinho o meu resumo do que eu penso sobre Abel Ferreira. Inegável, um trabalho espetacular no Palmeiras e continua sendo muito bom.
É normal, como ele mesmo falou, às vezes vai perder, às vezes vai ganhar, né? Só que quando perde, ele tem muita dificuldade de admitir que o adversário foi melhor, que ele pode ter cometido algum erro. Às vezes não é só ele, às vezes é um jogador que perde um gol, às vezes é um detalhe. Então, se toda vez que perde ou que é eliminado, é arbitragem, eu sou obrigado a fazer exploração de trabalho infantil, como ele falou no ano passado, quando foi eliminado por Boca, porque escala muitos garotos. Escala muitos garotos da melhor base do Brasil no momento. Qual técnico não gostaria de ter Danilo como ele teve, de ter Hendrick, de ter Estevão, de ter Vitor Reis, Patrick de Paula e outros? Pascoal. Galera, eu concordo. O Abel Ferreira, ele acha que ele é unanimidade. Tipo assim, só tem ele de técnico, de bom técnico. Tem dificuldade, essa é a realidade. Quando ganha, parece que o Abel Ferreira inventou a bola. Essa é a realidade, galera. É um bom técnico, eu acho ele como técnico, ele é excelente. Mas assim, as coletivas deles é muito chata, a coletiva dele, é péssimo. E fica muito tempo murmurando mais do que falando sobre o jogo. Pô, o cara tem dificuldade de aceitar. Outro time é melhor que o dele. Não tem só ele. Exatamente o que o Zé Elias falou. Você vê o que o Rossi falou. Eu acompanhei a entrevista do Rossi no meio de semana. Pô, o Rossi, cara é estrangeiro, mal chegou no Brasil, o cara já sabe como funcionam as coisas. Não é só nosso time, outra equipe também trabalha também para poder tentar ganhar a gente. Os caras conhecem o nosso ponto forte, ponto fraco. O Abel não. O Abel Ferreira, quando perde a arbitragem, o time tá cansado, é não sei o quê. Sempre isso. Desculpar o torcedor porque não ganha em todos os jogos. E não vai ganhar todos os jogos. Ou me diga, qual técnico da história que ganhou todos os jogos? Ganhou todos os títulos? Não vai ganhar. Até hoje ele chegou aqui, ganhou muita coisa, ganhou a maior técnico o Palmeiras. Mas ganhar tudo, aí ele já tá querendo já demais, né? Só se botar um campeonato só Palmeiras e Abel Ferreira. Assim, é um técnico que tem grande dificuldade. Diretoria do Palmeiras parece que nunca conversa com ele. Não tem ninguém que chega nele e fala: pô, Abel, tem que dar uma segurada nisso aí, porque não tá certo. Tem que ter alguém, porque um técnico, ele não é dono do clube. Tem que ter alguém em cima dele para poder chegar e conversar com ele. Principalmente sobre essas coletivas. E um torcedor critica o Abel porque o Abel é um técnico ruim. Não, todo mundo sabe que ele é um bom técnico. Um bom técnico, um dos melhores aqui que tá trabalhando no Brasil. O cara ganhou tudo no Palmeiras, é o maior técnico da história do Palmeiras, incontestável. Mas também, né, o cara tem que aceitar quando perde, né? Porque parece que quando perde sempre tem alguma coisa de errado, é o outro time que deu sorte, ele deu azar, o outro time não é tão bom, o dele é bom, não é assim. Desculpe, olha lá. Pô, tem que admitir quando perde, quando erra. O Abel Ferreira, ele não admite quando ele erra. Essa é a realidade. Ele erra, parece que tá tudo, tudo errado, alguma coisa que deu errado, nunca é ele, assim, na minha opinião. É uma coisa que ele tem que repensar. É um bom técnico, mas tem que pensar também na hora da derrota, né? Tem outra equipe que trabalha bem do outro lado. Hoje venceu de 5-0. Aí parece que tá tudo, pô, uma beleza. Parece que, pô, inventou a bola. Não é assim, cara. O Abel Ferreira não inventou a bola. Entendeu? E quando ganha assim, 5-0, pô, beleza, não sei o que, ganhamos, isso e aquilo. O cara quer ficar dando discurso de uma coisa que já passou. Ele tem que falar do jogo agora. Palmeiras não vai conseguir reverter o resultado. Entendeu? Palmeiras agora tem que focar no Campeonato Brasileiro. O torcedor quer uma resposta no Campeonato Brasileiro. E é isso que o Abel Ferreira tem que fazer.